Graças e paz, amados. Deus possa estar abençoando a sua vida aí. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nesse domingo. Um domingo que nós separamos, domingo Dia das Mães. Feliz Dia das Mães aí para você, mãe, para você, vó. Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Felizmente a gente não pode fazer aquela lembrancinha de sempre, aquela homenagem, mas fica aí a homenagem da igreja a todas as mães que fazem parte da IPM. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós vamos começar nesse momento nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor nesse momento no Salmo 34, a partir do versículo 1 ao 10. Vou dar um tempo para que você possa abrir a sua Bíblia aí e poder acompanhar. Acho que você já encontrou, né? Salmo 34, a partir do versículo 1. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará nos meus lábios para sempre. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Nós possamos tomar posse dessa palavra e aplicá-la ao nosso coração. O Senhor é aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em que nós podemos confiar e depositar toda a nossa esperança. É Ele que nos dá todos os bens, é Ele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite mais uma vez, podendo louvá-lo, podendo exaltar, podendo ler a sua palavra. Há muitos que estão com temores nesse momento, há muitas pessoas atribuladas no meio dessa quarentena, mas o Senhor, meu irmão, é a sua força. O Senhor é o seu refúgio. Coloque a sua esperança somente nele. Ele que pode te livrar de todos os seus temores. Amém? Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor através do ministério de louvor. Vamos estar adorando nesse momento através de canções que exaltam, que adoram somente o nome de Jesus. Amém? Adore ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, nem
Queremos lembrar também aos irmãos que toda terça e sexta, das 18 às 20 horas, temos um oficial na igreja para que os irmãos possam levar o seu dízimo e a sua oferta. E além disso, contribuir também com a cesta básica que precisa da sua ajuda através de alimentos não perecíveis. Participe! Glória a Deus, que o Senhor seja louvado nessa noite, por essa noite de louvor, por essa oportunidade que Ele nos dá. Queria convidar a você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor pela vida do nosso irmão Alex nesse momento, que irá trazer a palavra do Senhor, que o Senhor colocou em seu coração durante a semana para as nossas vidas. O Senhor possa estar trazendo uma palavra do céu nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Pai eterno, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por essa rica oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de estar com os nossos irmãos, mesmo que de forma virtual, online. Nós podemos louvar o Teu nome, nós podemos ler a Tua palavra juntos como igreja, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, que muitos estão perdendo, inclusive, Senhor, com tantas outras coisas, com entretenimento, com jogos, mas o Senhor separou esse momento para que nós possamos estar aqui ouvindo a Tua palavra, para que nós possamos estar aqui louvando juntos como igreja, como irmãos, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Ó Deus, seja, Senhor, com aqueles que estão se contaminando, Senhor, com esse vírus, que estão, Senhor, muitas vezes, Senhor, debilitados, Senhor, para que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, para que o Senhor possa ser aquele que vai lá, Senhor, que toca, Senhor, que toca em seus corações, que toca na sua alma, mas também toca, Senhor, no seu corpo, para trazer a cura, para trazer a restauração, Senhor, de vida. Nós, Senhor, cremos que Tu és fiel, Senhor, cremos que Tu és aquele, Senhor, que cura as nossas dores, Senhor. Cremos que Tu és aquele, Senhor, que tem um bálsamo de restauração para as nossas vidas. Nessa hora, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por cada vida, por cada brasileiro, por cada humano, Senhor, deste mundo, Senhor, que tem sido afligido, Senhor, por esse vírus. Que o Senhor seja aquele que vai sarar, Senhor, a nossa terra, mas o nosso planeta também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te oramos, Senhor, e Te louvamos, Senhor, por tudo. E Te pedimos nesse momento para que o Senhor possa estar abençoando a vida do Alex Tavares, que irá trazer a palavra do Senhor nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida dele. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Você nesse momento é convidado a pegar a sua Bíblia e ficar com ela aí e prestar atenção que Deus vai falar com você. A graça e a paz da parte do nosso Deus. É um prazer, na verdade é um privilégio poder mais uma vez ser incumbido de trazer a mensagem da parte de Deus, poder pregar o Evangelho de Cristo, e dessa forma nós continuarmos levando a verdade, levando uma mensagem de esperança em meio a esses dias tão maus. Mas em Cristo nós temos muitos motivos para nos alegrar. E eu queria começar desejando no dia de hoje um feliz Dia das Mães. E queria aqui agradecer a Deus pela minha mãe, agradecer a Deus pela vida dela e desejar a ela, a senhora Eulália Tavares, um feliz Dia das Mães, e a minha preciosa esposa, um feliz Dia das Mães. E através delas duas queria estender esse dia maravilhoso para todas as mães desta igreja. Vocês são maravilhosas, vocês são uma bênção e uma coluna adjutora de suas casas e nas mãos
do Senhor. Que Deus possa abençoar todas as mães que estão ouvindo agora essa pregação e que eu começo já dando essa felicitação às mamães de todo o mundo. Meus amados, nós estamos vivendo dias bem difíceis, mas que nós temos que aprender a lidar com eles. Precisamos muitas vezes, amoldar, né, as dificuldades que a vida nos impõe. Estamos vivendo um período de muita tribulação. Estamos vivendo, sobretudo, nossa igreja local. Estamos num período de obras, de término da obra do novo templo, em que, em nome de Cristo Jesus, em breve, todos nós juntos comemoraremos a inauguração, em nome de Jesus. E precisamos estar engajados em tamanha obra. E a mensagem que eu gostaria de trazer para todos, já convido a todos vocês que estão aí em casa a abrir suas Bíblias, no livro, na verdade, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 10. É um texto bastante conhecido, mas assim vamos estar lendo e trazendo uma breve reflexão e exposição desse texto sagrado. Verso 10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12: Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E o verso 20, por último: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória para os séculos dos séculos. Amém. Gostaria de orar. Deus e Pai, nós queremos nessa hora te agradecer e pedir, ó Deus, que o teu Espírito fale, e como assim deve ser, o meu eu morra e seja mortificado, assim como em todo o tempo, mas exclusivamente nessa hora, para que o teu Espírito fale à tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o que trago para a amada igreja nessa hora, e farei uma breve introdução, para que possamos nos localizarmos na história e no contexto ali da igreja em Filipos.
Essa epístola foi escrita por Paulo, aproximadamente ali 53 a 58 depois de Cristo. Segundo a tradição, a carta teria sido escrita numa prisão em Roma, embora alguns pesquisadores argumentem em favor da carta ter sido escrita numa prisão em Cesareia ou ainda em Éfeso. O momento em que Paulo esteve passando por grandes momentos da sua carreira missionária, nesse momento específico, ao escrever aos Filipenses, Paulo encontrava-se preso. Quando escreve essa carta de gratidão, em diversas partes dessa epístola, ele demonstra a gratidão que ele tem aos irmãos de Filipos. E demonstra querer enfatizar o esforço e a importância de toda a igreja se envolver para que ele continuasse na programação e na propagação do Evangelho de Cristo. E não mede esforços para que continuem firmes nessa obra que é do Senhor, mas que Ele convoca a mim e a você, assim como Ele disse e escreveu para os irmãos filipenses. Meus amados, é interessante quando Paulo começa a escrever a partir do verso 10, como ele quer enfatizar de fato, né, a importância da igreja se envolver, sobretudo, em missões, mas no compromisso que a igreja deve ter com a obra do Senhor. Empenhar-se em de alguma forma se envolver com a obra de Deus é fundamental. É uma característica da igreja verdadeira de Cristo. E quando ele fala, alegrei-me, no verso 10, olhe para a sua Bíblia. Ele diz que se alegra de forma sobremaneira, porque ele renovou, né, ao favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltou a oportunidade dele dizer e expressar isso àqueles irmãos. Paulo fica feliz em ver como os irmãos são fartos e abundantes em querer, em se esforçar a ajudar na continuidade da missão de Paulo e, por conseguinte, a pregação, a difusão do Evangelho de Cristo, o qual Paulo se empenhava em pregar. O que é interessante, irmãos, é que nós muitas vezes somos pegos de surpresa quando essa pergunta é feita para nós. O que eu e você temos feito para que o Evangelho de Cristo seja de fato pregado? Ou que ele não seja, pelo menos, pausado? E que a obra de Cristo seja algo contínuo? O que é que você e eu temos feito? A igreja em Filipos tem um exemplo para todos nós, quando Paulo escreve e reconhece isso. No verso 11, Paulo expressa, ele fica feliz, não apenas em ser ajudado, porque na verdade sabe que Jesus supriria as necessidades dele, independente de quem quer que seja o ajude fisicamente ou humanamente, podemos dizer assim. Mas ele atenta e aponta e presta muita atenção e valoriza até, podemos dizer assim, a forma e o amor que a igreja de Filipos tem em cooperar com a obra. Porque ele sabia suportar as dificuldades. No final, parte B do verso 11, ele diz: porque aprendi a viver, olhe para a sua Bíblia, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava dizendo: olha, sou muito grato, e vocês são dignos de serem reconhecidos
por tamanha disposição, por tamanho desprendimento em me ajudar em tamanha obra. Embora eu tenha aprendido, tenha ganho experiência e viver na dificuldade. Paulo expressa isso na parte B desse versículo 11. No verso 12, olhe para a sua Bíblia. Ele ainda acrescenta: tanto ser estar humilhado como também ser exaltado, de tudo e em todas as circunstâncias. É muito interessante isso. Paulo mostra o quanto é experiente na vida cristã. É necessário que nós passemos por experiências com Cristo. E aqui um recado e eu vou abrir uma aspas, podemos dizer assim. Assim como todos os irmãos em Cristo que morreram e sofreram, eu não consigo ver em nenhum relato bíblico os homens de Deus viverem 100% uma vida de bonança. Há sempre um momento, se não vários, se não quase durante toda a sua vida, são momentos de sofrimento, são momentos de tribulação, são momentos de perseguição. Assim nós vemos no Velho Testamento, assim nós vemos nos livros históricos, assim nós vemos nos profetas maiores e menores, assim nós vemos nos salmos, em toda a Bíblia. E aqui é importante nós trazermos essa experiência, nós entendermos que muitas vezes é necessário nós adquirirmos experiências, e não só boas experiências, ou seja, experiências suaves, mas experiências dolorosas. Porque Paulo assim o diz, que ele aprendeu com essas experiências. O que é muito interessante é que normalmente os aprendizados vêm através das experiências mais dolorosas. Paulo aprendeu a suportar dificuldades. Olha o verso 12: tanto de fartura, parte B, como de fome, assim de abundância como na escassez. Paulo mostra o quanto é experiente. Ele aprendeu a suportar dificuldades. Qual a primeira coisa que pensamos em fazer quando tudo está errado? Quando tudo está difícil? Nessa época nós vivemos, é um momento muito propício a falar disso. Para mencionar esse momento atual em que nós vivemos, uma pandemia, em que as pessoas estão sendo privadas de fazerem o que normalmente fazem nas ruas, sendo privadas na sua totalidade ou em partes a sua vida, o seu cotidiano, os seus trabalhos, os seus afazeres. E ainda assim, esse contexto nos faz aprender como essa tragédia, como esse vírus tem transformado. Na verdade, esse vírus ele tem trazido muitas reflexões, sobretudo para nós que somos cristãos, a talvez ver o mundo de uma forma um pouco diferente, entender alguns paradigmas da sociedade como um todo, sobretudo Deus, sobre Deus. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele está no controle. E nós, cristãos, não devemos entrar em desespero. Assim como Paulo disse, ele é experiente e afirma que estava habituado e sabia a viver em momentos de dificuldades, e não pode ser diferente conosco. Que possamos aprender com Paulo esse ponto. E não desistimos de maneira nenhuma. Quando sobrevir sobre nós essas dificuldades, levantemos a cabeça,
a obra do Senhor deve continuar. Estamos aqui pregando a palavra de Deus da mesma forma, nos utilizando da tecnologia para isso, mas que de alguma forma a palavra de Deus seja propagada. Não desista. Quando está tudo certo, parece que nós lembramos mais do Senhor, mas quando as coisas começam a dar errado, somos tendenciosos a querer esquecer e, sobretudo, deixar de lado a obra do Senhor. Mas você que está me ouvindo nessa hora, não vai fazer isso, porque a obra do Senhor, ela é do Senhor. Portanto, não deve parar. Permaneça fiel, porque Jesus Cristo tem muito a te dar. Versículo 14. Aliás, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria trazer uma particularidade desse versículo, muitíssimo conhecido, tanto dentro da igreja como fora, mas que, e infelizmente, tanto lá fora, quanto muitas vezes dentro da igreja, é interpretado da forma mais equivocada possível. Uma interpretação que nós podemos trazer para que nós possamos entender melhor esse versículo seria: eu suporto tudo se Jesus estiver comigo. Esse versículo muitas vezes é dito e é exposto em para-brisas de caminhões, nas portas de entrada das residências. É um versículo bastante lembrado por todo, mas quando se diz tudo posso naquele que me fortalece, é como se diz: olha, eu posso fazer tudo. Mas esquece que você só pode algo se Jesus estiver contigo. Você só pode mencionar esse versículo se de fato a sua vida tiver um respaldo para isso. Portanto, esse versículo seria muito melhor interpretado se nós entendêssemos ele dessa forma: eu suporto tudo se Jesus for comigo. Porque quando você ver uma pessoa desistir na primeira dificuldade, é uma verdade você afirmar que essa pessoa não entendeu esse versículo. No versículo 14: Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Mesmo assim, mesmo Jesus estando com Paulo, era fundamental que toda a igreja, toda a comunidade esteja junto e unida em um só propósito. Paulo entendia isso. Paulo escreveu isso para que todos soubessem. Se associar com aquele que mantém e que propaga e que prega a palavra do Senhor, com aqueles que estão empenhados na obra de Deus, é necessário e é importantíssimo. Na verdade, é obrigatório se associar. Não há por que haver divergência, separação, afastamento, divisão. Pelo contrário, devemos nos associar uns aos outros. Falo isso no contexto de igreja e extra-igreja, como um todo, para a nossa vida. Devemos nos associar com aqueles que levam o Evangelho de Cristo e ajudar para que Cristo seja pregado. Verso 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Interessante essa parte. Como é comum a gente ver que alguns veem, presenciam a obra de Deus, mas viram as costas, simplesmente, ou não dão crédito, ou não querem fazer parte dessa missão que é de Cristo, ou de alguma forma, por algum motivo qualquer, não se lança a obra, não pega nas ferramentas e parte para o arado.
e não parte para a vida da obra, e não parte para a verdadeira missão do cristão, que é fazer essa obra não parar. Essa obra não pode parar porque ela não é minha, essa obra não é sua, essa obra é do Senhor, ela não pode parar. Paulo diz que na época ali, no início da pregação do Evangelho de Cristo, quando Paulo, missionário, começou ali a difundir, enviar e fazer suas viagens, algumas igrejas deram as costas, mas os filipenses foi diferente. Muitos super generosos, irmãos muito solícitos com Paulo para com a obra. O verso 16, porque até para Tessalônica mandasse, ou seja, Paulo continua dizendo do favor que recebia daqueles irmãos. Ele o tempo todo estava dizendo: olha, obrigado, porque não mandasse só uma vez, mas 2 vezes. Eram realmente abundantes, eles realmente se importavam para que o nome de Cristo fosse propagado ali naquele momento por Paulo. E hoje nós aqui estamos fazendo e vivendo um momento de obra, um momento de empenho da igreja, em que nós vemos esses homens, a liderança, empenhados para que a obra de Deus não pare, para que a seu tempo Deus retribua para você as bênçãos que você plantou. Verso 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Mais uma vez, Paulo enfatiza. Chegou ao ponto de Paulo afirmar nas suas entrelinhas que suas necessidades já estavam supridas. Mas o que o deixava feliz a cada dia era saber que aqueles irmãos faziam isso de coração. E maior alegria de Paulo, nesse versículo ele deixa claro, era a afirmação que ele fez em dizer: olha, eu sei que por vocês fazerem isso de coração, eu sei o tamanho da bênção que Deus vai trazer para vocês. Que seja assim comigo e com você, e que em nome de Cristo Jesus nós possamos entender quão grande é o nosso compromisso, e maior que isso é a obra do Senhor em nossas vidas. Que possamos nessa hora adorar e engrandecer o nome de Jesus, e que por nada nesse mundo e nenhuma das dificuldades possa impedir você de adorar a Deus, de se empenhar na obra, e que nenhuma dificuldade faça você parar ou muito menos retroceder. Confie em Cristo, a sua vitória está próxima. Cristo Jesus não vai deixar de te abençoar, Ele é fiel, e eu tenho certeza que Ele está aí ouvindo as suas petições. Empenhe-se na obra do Senhor, porque ao seu tempo Ele irá te recompensar. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque sei que Tu conhece o coração de cada um ouvinte, de cada um que está ouvindo essa pregação nessa hora. Sê com cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Há quanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de orações, quantas vezes te falei: eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do
ó amado meu Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de orações, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. 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 Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. E nós estamos te esperando logo mais na sexta-feira, às 19 horas. Entre lá no YouTube da igreja e não deixe de prestigiar o culto de oração. E no domingo às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fiquem todos na santa paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.